já ouvirmos vários casos de escolas mal assombradas, das que já estudamos, ou de alguma que conhecemos. E hoje vamos conhecer uma delas, que mais parece vinda de um filme surreal de suspense. Mas primeiramente, eu peço por favor para que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, e ativem o sino de notificações, pois isso ajuda muito esse canal, e motiva a produzir mais conteúdos como esse. Eu agradeço, e vamos ao vídeo. A escola secundária Lambertville foi demolida no outono de 2012. Hoje, o pequeno pedaço de floresta onde ficava, tem pouca semelhança com a velha escola, ou que estranhamente como negligenciou a cidade abaixo, em um estado de abandono por mais de 50 anos. As histórias de Lambertville podem ter desaparecido há muito tempo, mas ainda estão muito vivas, principalmente recontadas na forma de histórias silenciosas contadas ao redor de fogueiras. Como muitos edifícios que caíram em desuso, havia inúmeras lendas urbanas que cercavam a velha escola. No entanto, nenhum foi mais proeminente do que a história que ocorreu com um jogador, da cidade de Buck, do estado do Arizona. A história diz que o time de futebol americano, Buckeyes, de New Hope, Pensilvânia, jogou contra o colégio Lambertville. E durante o jogo, em uma jogada, os jogadores de Lambertville acabaram se empilhando em cima de um jogador Buck, chamado Billy. Quando o time de Lambertville se separou para deixar os jogadores do Buckeye se levantarem, o menino foi encontrado morto. A maior parte das histórias afirmam que ele quebrou o pescoço, e que sua cabeça estava completamente virada sobre seu cadáver distendido. Disse que Billy assombrava os corredores da escola desde aquele dia, mesmo depois de fechada e eventualmente abandonada. A história, tal como lenda, conta que quando você fica em uma escola abandonada à noite, e diz, Billy, eu te desafio para o jogo de futebol, você poderia quebrar o pescoço. Jogadores de futebol fantasmagóricos à parte, há uma presença verdadeiramente imponente na floresta no topo da colina. O espírito da escola abandonada está tão arraigado na lenda local, e no folclore de Nova Jersey, que mesmo com a destruição de sua forma física, não foi o suficiente para removê-la da consciência coletiva da sociedade. Originalmente construído em 1854, em uma colina com vista para a cidade com o mesmo nome, o Colégio Lambertville desfrutou de uma existência agradavelmente tranquila, até 1926, quando um incêndio consumiu partes substanciais do prédio original da escola. Mas foi reconstruído e reformado no ano seguinte, e permaneceu em serviço até junho de 1959, quando a conclusão do maior e moderno Colégio Regional do Sul de Hunterton o tornou obsoleto. O prédio vazio permaneceu firmemente plantado na colina, pelos próximos 30 anos, com vista para a cidade em crescimento, e a fita azul imutável de Delaware, até que vândalos iniciaram um incêndio em 1992, que destruiu a estrutura e todo o telhado. O estado da estrutura do prédio é de total abandono, tido sido tomada pela floresta, e por toda parte, as árvores empurram as paredes de tijolos vermelhos em ruínas. O próprio edifício estava a caminho do colapso total, tendo apenas seus pisos de concreto armado e escadas à prova de fogo fornecendo a estrutura para sustentar o esqueleto decadente do edifício. Ao entrar pela porta arrancada, a pessoa era imediatamente saudada pelo cheiro familiar de decomposição. Este, no entanto, é um odor um pouco diferente do que se encontra na maioria dos lugares esquecidos. Isso é podridão antiga, o cheiro sutil de mofo de um lugar onde tudo compostável há muito se transformou em sujeira. E exceto pelos maiores elementos estruturais, e as últimas partes que desaparecem da parede, nada resta. Sendo difícil até ver o lugar como costumava ser, imaginar os sonhos das crianças no que agora parecia mais cavernas, do que corredores. Um interior eternamente escuro, delimitado por corredores sem janelas e pela copa da floresta circundante. Ao subir as escadas, deixa-se o abismo de corredores sem sol no subsolo, adentrando em uma visão surreal, e nisso entramos no chão de uma floresta que se enraizou 3 andares acima do solo. O telhado da escola, que queimou e desabou há quase 20 anos, tornou-se um rico leito de terra no antigo 3º andar. E acima, ao ar livre, florescem eras, arbustos e até árvores maduras. Vagando por esta jovem floresta, pode-se esquecer que a terra está bem no subsolo, pelo menos até encontrar uma janela. E um relato, de um residente local, fala um pouco sobre a tal lenda do garoto falecido, ao dizer:
Desafie Billy, não Buck, para o jogo de bola inimigo. Buck não é o nome do jogador de futebol falecido, que a maioria das crianças locais de Lambertville lembram, mas sim, Billy, como o espírito é chamado. Eu também sou um residente de Lambertville, e passei muitas noites assombradas bebendo e festejando no antigo lugar, e confie em mim, não é nada para se brincar. A lenda local associada a Billy diz que se você subir a velha escada pela porta da frente, que leva ao local, e ficar entre as escadas do primeiro e segundo andar, e dizer as palavras, eu desafio Billy, para o futebol, você poderá cair da escada e quebrar o pescoço. E isso como lenda de quase 75 anos. E outro morador local, chamado Richard Skiart, também testemunha ao falar. Outra história sobre as crianças que desafiam Billy, para um jogo de futebol, é que elas são envolvidas por uma estranha névoa, e depois desaparecem. Um cara que conheço chamado Len, uma vez tentou invocar Billy, no campo de futebol, depois que um cara que eles acabaram de conhecer, os trouxeram lá para tentar. Uma névoa apareceu junto com uma forte rajada de vento, e ele jurou que viu algo vindo correndo pelo campo para pegá-los. Todos correram e ninguém mais viu o garoto misterioso. Perguntei para uma avó, que realmente estudou e mora no meio da cidade, perto do Bar Mason. Ela me garantiu que a lenda do garoto falecido no meio do jogo era verdadeira, mas seu nome era Jimmy Cavalo, e não Billy ou Buck. E por favor, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.